Bom dia, crianças! Como vocês estão? Eu e o tio Yuri estamos muito bem, graças a Deus. E nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez para passar a nossa aula da escola bíblica, tanto para as formiguinhas, quanto para os soldadinhos, quanto para os investigadores da Bíblia e para todas as crianças que estão assistindo. E nós queremos começar com uma música que a gente sempre está cantando todo dia de manhã, bem animado. Se você puder, fica de pé. Se você tiver com sono, manda o sono embora. Agora é o nosso momento de louvar a Deus. Nossa música de bom dia. Vamos cantar bem forte. 1, 2, 3. Bom dia, com alegria. Desejo a você um belo dia. Na companhia do nosso Salvador, que nos quer bem. Vai tudo bem, bem, bem. 1, 2, 3. Bom dia! Um momento para deixar o nosso dia melhor de oração. Oração é o que mesmo? Falar com o seu amigo? Falar com Deus. Vamos orar? A gente vai lembrar de pedir por as igrejas. Vamos lembrar de pedir pelos nossos missionários que estão no campo. Vamos lembrar de pedir por as nossas famílias e por todas as pessoas, por nosso país, por tudo que está acontecendo, para que Deus esteja no controle. Se você tem um pedido especial no seu coração, você pode falar para Deus agora, tá bom? Se você quiser ficar de joelho, se você quiser abaixar a sua cabeça, da forma que você gosta de falar com Deus, tá? Vamos orar? Tio Yuri, você pode orar por nós? Tá? Sim, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada criança que está assistindo, ó Deus. E neste momento nós oramos, ó Deus, primeiramente por tudo que está acontecendo. Senhor, eu peço que o Senhor cuide das pessoas, ó Deus, que elas possam, com tudo isso que está acontecendo, conhecer o Senhor Jesus, que elas possam assim aceitar o Senhor Jesus, ó Deus. Não somente os adultos, mas também as crianças, ó Deus. Eu peço também pela igreja, que o Senhor cuide de todos os membros, de todas as crianças, dos papais, das mamães delas, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, cuidando como o Senhor sempre tem cuidado a vida toda delas, ó Deus. Nós pedimos também pelos nossos missionários, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades com tudo isso que está acontecendo também. Mas nós pedimos que o Senhor use eles como instrumento, ó Deus, de bênção para alcançar as outras pessoas em meio a tudo isso que está acontecendo, ó Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço que o Senhor abençoe aquele pai, aquela mamãe que ainda não conhece o Senhor Jesus, que se estiver assistindo essa aula, que possa vir a conhecer o Senhor, ó Deus. E toda criança que estiver assistindo, que o Senhor, ó Deus, possa usar eu e a tia Érica como instrumento, ó Deus, de bênção na vida dessas crianças, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Bom, e agora a gente vai ter uma nova música. Talvez alguns de vocês já conhecem a nossa música tema. Ela fala sobre a nossa história. E o começo dela fala assim: no Egito escravo Bom dia, crianças! Como que vocês estão? Eu e a tia Érica estamos com muitas saudades de vocês.
tá bom? E agora nós vamos continuar a nossa história, tá bom? Vamos ver como que ela terminou e vamos relembrar algumas coisas. De quem que nós estávamos falando mesmo? Qual que era o nome do homem que Deus usou para libertar o povo de Israel? Qual que era o nome dele? Vamos ver se vocês me ajudam. Moisés, muito bem. E na história da semana passada, nós vimos que a tia Érica, ela contou algumas coisas que Deus fez para mostrar para o povo e para mostrar para Faraó que ele deveria libertar o seu povo. E como nós vimos na semana passada, Deus, ele enviou algumas pragas para mostrar para Faraó que ele tinha que libertar o povo dele. E na semana passada nós vimos a primeira praga que Deus mandou, que foi quando ele fez todos os rios, todos os rios, tudo se tornar como sangue. E aí depois disso nós vemos a segunda praga, que Deus, ele encheu o Egito de rãs. Naquela época eles adoravam deuses e tinha até um deus que a cabeça dele era uma rã, e Deus, ele usou aquela rã para mostrar que não era nenhum deus, que ele é o único Deus. Então, depois dessa praga, Deus, ele mandou mais uma praga, que foi a terceira praga, que foi a praga dos piolhos. Então, depois disso, de ter acontecido tudo isso, será que Faraó ele liberou o povo? Não. Ele ainda continuou com seu coração muito endurecido e ele não libertava o seu povo, não libertava o povo do Senhor. Mas Deus ainda continuou e Deus mandou mais algumas pragas. A outra praga que Deus mandou foram moscas. Moscas invadiram todo o Egito e Deus, ele ainda continuava usando todas essas pragas, mas Faraó mesmo assim não quebrava o seu coração e continuava com o seu coração endurecido e não libertava o povo. Moisés diversas vezes falava com Faraó, mas ele não escutava Moisés. E Deus continuou mandando outras pragas, mandou a quinta praga, onde todos os animais, todos os gados do Egito daquela época, todos eles começaram a morrer. E aí, depois disso, Deus mandou ainda mais uma praga. E ele fez com que todas as pessoas do Egito ficassem com úlceras nas suas peles, com feridas, como vocês podem ver nessa imagem. Mas lembrando que o povo de Deus estava sempre protegido disso tudo. Deus, ele queria mostrar para Faraó que ele deveria libertar o seu povo, que ele era o único Deus. Mas Faraó continuou com o seu coração endurecido todos esses momentos. Agora, nós vamos ver a continuação dessas pragas. Deus, ele queria libertar o seu povo de toda aquela escravidão que estava tendo com o Faraó. E Deus, ele anunciou a Moisés que ele mandaria mais pragas para que isso acontecesse. Deus, a primeira praga que ele anunciou depois de todas aquelas 6, que foi a nossa 7ª praga, foi uma saraivada, uma chuva de pedras por todo o Egito. Deus, ele avisou Moisés que isso tudo ia acontecer. E sabe, crianças, aconteceu uma grande chuva de pedras sobre todo o Egito. E todas essas pedras, elas destruíram toda a natureza, toda a parte de vegetação do Egito, e ficou tudo destruído. Imagina, várias pedras caindo, e tudo aquilo era para mostrar para o Faraó que ele deveria libertar o povo de Israel. Que aqueles deuses que eles estavam seguindo não eram deuses, não eram nada, eram simplesmente estátuas, que só existia um único Deus, e que ele deveria ser louvado, porque ele criou o céu e ele criou a terra. Mas será que depois dessa praga, dessa saraivada de chuvas de pedras, será que Faraó, ele amoleceu seu coração? Não, ele não amoleceu seu coração. E sabe o que Faraó ele fez? Ele continuou com seu coração duro, mas Deus, ele continuou mandando mais pragas, e ele mandou mais uma praga. Dessa vez ele mandou vários gafanhotos para acabar com todo o restante da vegetação que tinha no Egito. Esses gafanhotos, eles destruíram toda a fauna e todo o alimento que tinha no Egito, até eles ficarem sem nada. Imagina uma grande chuva de gafanhotos naquela época, invadindo toda a terra do Egito e destruindo tudo aquilo ali. Foi isso que aconteceu, crianças. Mas Faraó continuava com o seu coração endurecido, ele não libertou o povo de Israel. Moisés tentava falar com ele, mas mesmo assim, ele não queria saber. Ele continuava mantendo a sua postura, continuava mantendo o seu orgulho, ele não queria libertar o povo da escravidão. Deus mandou mais uma praga, crianças. E essa foi a 9ª praga, a nossa penúltima praga. Sabe, naquela época, eles diziam que os faraós, eles eram descendentes do Deus do Sol. E Deus, sabe o que Deus fez? Deus, ele fez com que o Egito
mergulhassem em trevas durante 3 dias, uma escuridão muito profunda, mostrando para Faraó que não existia nenhum Deus do sol, que o sol não era nenhum Deus para eles. O único Deus naquela época era o nosso Senhor. Ele é o único, ele que criou os céus e a terra. E ele fez isso durante 3 dias para mostrar para Faraó que ele deveria libertar o seu povo. Porém, Faraó, mesmo com tudo isso que aconteceu, ele não libertou o seu povo. Então, crianças, Deus, ele anunciou a sua última praga que ele ia fazer. E essa última praga, ela ia ser a que ia mais afetar o povo do Egito e principalmente o coração de Faraó. Deus, ele falou com Moisés e Arão e falou o seguinte: olha só, eu preciso que todos vocês, eu quero que todos vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão sacrificá-lo para mim e vocês vão pegar o sangue dele e usar na lateral dessas portas. Por que isso? Porque a 10ª praga que Deus ia mandar ia ser um anjo da morte para matar todos os primogênitos do Egito. Porém, todas as pessoas que tivessem feito esse sacrifício com o cordeiro e tivessem passado o sangue do cordeiro na lateral das portas, quando o cordeiro passasse, quando o anjo da morte passasse por essas casas, sabe o que ia acontecer? As casas que tivessem com sangue nas laterais e em cima das portas, o anjo não ia matar os primogênitos. Mas aqueles que não tivessem com sangue nas laterais e nem em cima da porta, o anjo da morte ia entrar e ia ferir o seu primogênito. O que é o primogênito? Vou dar um exemplo para vocês. Pensa na família do tio Richard e da tia Fabíola. O primogênito é sempre o primeiro filho que nasce, ou seja, da família do tio Richard, o primeiro filho que vai ter é o Pedrinho. Da família do tio Gabriel, um exemplo. O primeiro filho do tio Evandro, quem vai ser? O tio Gabriel. Então o primogênito era sempre o primeiro filho da família. E o anjo da morte ele ia passar e ferir todos esses primogênitos. Aqueles que não estivessem com o sangue dos cordeiros na porta, o anjo da morte ia passar e ferir todos eles. Sabe, crianças, o que aconteceu? Deus, à noite, mandou esse anjo da morte e ele foi passando de casa em casa e foi vendo as casas que estavam com o sangue e vendo as casas que não estavam com o sangue. E as casas que não estavam com o sangue do cordeiro, esses tiveram os primogênitos mortos. E sabe, aquela noite, todo o povo do Egito sofreu, porque vários primogênitos de várias famílias morreram, menos o povo do Senhor. O povo do Senhor obedeceu ele e fez o que ele tinha ordenado, fez o que ele tinha pedido para fazer. E sabe o que aconteceu? Todos eles foram poupados, porque eles fizeram o que o Senhor tinha dito para eles fazer: passar o sangue do cordeiro na lateral e em cima das portas. Porém, as outras famílias do Egito não fizeram isso. E Faraó, ele não fez isso. E o anjo da morte feriu o filho dele e ele morreu. E sabe, crianças, a Bíblia fala que depois disso, Faraó, ele não ficou mais segurando o povo de Deus e ele libertou o povo de Deus. Depois de tudo isso que tinha acontecido e depois de o filho dele ter morrido, por ele ter segurado o povo, não ter obedecido a Deus, ele então libertou o seu povo. E nós podemos ver aqui o povo de Deus sendo liberto. E assim termina a nossa história de Moisés com as 10 pragas. Agora a tia Érica vai passar algumas lições para a gente. Eu peço que vocês continuem sentados com os olhos atentos, os ouvidos abertos, sentado direito, com as mãos no colo. Preste atenção nas palavras da tia Érica neste momento. Bom, essa história, ela é muito real. E ela fala muito sobre o dia de hoje, domingo. Hoje, em muitos lugares, no mundo inteiro, está sendo comemorada uma data muito especial, que é a Páscoa. Tia, o que essa história tem a ver com a Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. Tia, passagem de avião? Não. Passagem significa ir de um lugar para o outro. Passagem. Muitas pessoas estão comemorando também a Páscoa de uma forma que a Bíblia não fala, que a Bíblia não ensina que é essa forma. Como, tia? Para muitas pessoas a Páscoa é simplesmente um coelhinho fofinho. Para muitas pessoas
Esse é o símbolo da Páscoa, por exemplo. Tia, então é errado ter um coelho? É errado gostar de chocolate, de ovo de Páscoa? Não. Só que o principal sentido da Páscoa é exatamente esse que o tio Yuri contou pra gente. A palavra Páscoa significa passagem. O povo de Israel passou da escravidão do Egito para a liberdade no deserto para festejar uma festa para o nosso Deus. Só que para eles saírem precisou de ser feito um sacrifício de um animal que não era o coelho. Esse animal era o cordeiro. Esse cordeiro, ele não poderia ser, por exemplo, cego. Esse cordeiro não poderia ter uma patinha quebrada, ele não poderia ser sujo, ele deveria ser perfeito. Tia, tá bom. Então o animal que representa a Páscoa de verdade, que Deus nos ensina, seria o cordeiro? Sim, só que mais ainda, a nossa Páscoa, o nosso cordeiro, a Bíblia fala que ele veio para a terra, que ele é um homem. Tem um versículo que diz, lá em João 29b, que vai ser o nosso versículo tema: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele nunca pecou, ele é perfeito. Jesus foi uma criança que nunca desobedeceu os seus pais. Jesus foi uma criança que nunca tentou pegar do amiguinho aquela coisa que ele queria muito, que ele sentiu inveja. Jesus não era assim. Jesus era o Cordeiro de Deus e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos dá a vida eterna. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele está nos preparando lá no céu, igual Deus preparou para o povo de Israel, um lugar para morar, uma nova terra, um lugar feliz, sem dor, sem esse coronavírus, sem pobreza, sem doença, um lugar perfeito. Esse é o lugar que o Senhor foi nos preparar. Então, tia, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único caminho para a vida eterna, a cruz. Então, quando falarem para você, criança, o menino ou menina, o que é a Páscoa para você? A Páscoa foi o dia em que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou por causa do meu pecado. E eu não sou mais escravo do meu pecado. Eu não preciso ficar preso na minha raiva, eu não preciso ficar preso na minha amargura, no meu coração. Eu não sou mais escravo, eu sou liberto em Jesus. E agora, eu pergunto para você, você já foi liberto por Jesus? Você já recebeu o presente da salvação na sua vida? Você já acreditou que Jesus é o caminho para te levar para o céu? Se você nunca fez isso, você pode fazer isso agora. A Bíblia fala que aquele que acreditar no seu coração, se arrepender do seu pecado e confessar com a sua boca, vai ser salvo para sempre. Jesus não pode mentir, Deus não pode mentir. Agora, como a gente aprendeu e a gente cantou a nossa música, a gente vai terminar ela com a segunda parte, que fala justamente sobre isso. Livre nós estamos do pecado, nós estamos livres em Jesus Cristo para servir Ele. E a nossa música continua assim: livre, me deixaste livre, me deixaste livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, Senhor. Quero prestar-te tudo, quero render-te glória, glória a ti, Senhor. Quero dar-te tudo, quero glória a ti, Senhor. E a última parte fala assim: glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Vamos cantar glória e aleluia?
Tia, como assim glória e aleluia? Eu sempre canto isso, mas eu nunca sei o que significa. A Bíblia fala só em um livro essa palavra aleluia, que foi quando os anjos viram a presença de Deus grande, eles cantaram aleluia. Eles engrandeceram a Deus. Vamos cantar? Bem alegres? Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia a ti, Senhor. Vocês gostaram da nossa história de hoje? Da nossa lição? Eu espero que vocês guardem no coração de vocês e sempre que alguém perguntar para você por que você acredita na Páscoa, como que você acredita na Páscoa, você pode falar exatamente o que você aprendeu hoje. E esse versículo, João 1:29b, vai ser o nosso versículo tema para você guardar no seu coração e para você aprender, tá bom? Hoje foi só isso que a gente teve para aprender e semana que vem vamos ter mais. Deus abençoe vocês. A gente está com muita saudade e até logo. Lembrando que nós estamos guardando os nomes das crianças que estão assistindo e nós vamos ter uma lembrancinha para vocês quando vocês voltarem para os cultos na igreja, tá bom? Até mais, crianças. Tchau.